Toda honra, toda glória é dada a Jesus. Você que tem a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título o Corpo de Cristo, origem, a natureza e a vocação da Igreja no mundo. Abra comigo na lição de número 10. Iremos tratar de mais um assunto, de suma importância para a Igreja de Cristo, para a Igreja do Senhor, e nós iremos ser edificados pela palavra do nosso Senhor, como já estamos sendo edificados, Glória a Deus. Lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Glória a Deus, louva a Deus por essa oportunidade de poder uma vez mais expressar a alegria do meu coração, de poder subir esse altar e falar da palavra do nosso Deus. Privilégio, irmãos, privilégio, porque não estamos aqui em nome de Paulo, não estamos aqui em nome de Silas, não estamos aqui em nome de Pedro, Tiago, João ou algum dos outros discípulos, mas estamos aqui no nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então é um privilégio, uma honra extremamente grande poder falar da grandeza do nosso Deus. E eu costumo dizer que nós somos o único povo na terra. Grava isso, irmão. Nós somos o único povo da terra que adora um Deus que se faz presente no meio do seu povo. Que Ele vem para receber adoração. Isso é grandioso, isso é mistério. Isso é um mistério que só a eternidade vai nos revelar, Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Sérgio, pela vida dos nossos pastores, que nos dá essa oportunidade de poder aprender e ensinar a palavra do nosso Senhor. Aprendemos mais do que ensinamos, Não é por muito falar que iremos mais ouvir. É bom demais. Lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Eu peço licença aos irmãos, não é a fornalha da Nabucodonosor que está quente. Glória a Deus, esquentou. Glória a Deus. Não é a fornalha não, mas está quente. Graças a Deus que está quente. Estou vivo. Glória a Deus. O frio não existe, irmão. Você sabe que o frio não existe, O frio é coisa da sua cabeça. Na verdade, o frio é a ausência de calor, Assim como as trevas também não existem. É a ausência de luz. Por isso, quando você chega, a luz tem que... Pessoal, porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Olha que coisa linda, irmão. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Você crê que Jesus ressuscitou? Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34. Nós aprendemos na lição passada da primeira ordenança, que é o batismo, batismo nas águas. Foi a primeira ordenança do Senhor. Na verdade, ela está corroborada com algumas ordenanças também, que é pregar o Evangelho,
pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, está tudo abraçado com o outro, andando de mãos dadas, porque se a gente não pregar, não tem conversão, né? Não tem pessoas que se convertam ao Evangelho. Então, tem que pregar a palavra para que haja pessoas para ser batizadas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 34, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, segundo, com tempo e costume, amém? Visto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões em parte do bem. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso é que vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação, quando as demais coisas ordenava a lei enquanto for vergonhoso. Glória a Deus. Essa é a leitura em classe, que por si só já fala muita coisa acerca da ceia do Senhor, que é uma ordenança de Jesus à sua amada igreja, né? A apresentação da lição tem alguns objetivos, eu quero fazer menção desse objetivo aqui. O objetivo 1 são 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro, refletir a respeito do modo de celebração na ceia do Senhor, né? A introdução nos diz o seguinte: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das grandes celebrações, ou uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente,
quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com referência, júbilo e expectativa. Glória a Deus. Iremos aprender muito aqui hoje, irmãos, porque é um assunto que fala muito ao nosso coração, é um assunto que de fato é muito importante para a igreja de Jesus Cristo, e devemos entender melhor, né? Porque infelizmente, irmãos, existe muita gente, né? Muitos crentes por aí afora, que não tem nem noção do significado da ceia do Senhor. Toma porque vai no embalo. Estou aqui já há 2 anos, 3 anos, aceitei Jesus e batizou, glória a Deus, mas não foi ensinado, né? Não foi ministrado a ele ou a ela o que de fato, né? Qual é a importância, o significado, o teor da grandeza da ceia do Senhor para o cristão e para a vida do crente, né? Isso é muito importante, porque tem pessoas que a gente aprendeu aqui numa lição muito anterior, se não me falha a memória, foi a lição 8, onde fala da disciplina, né? Que há pessoas que elas se autodisciplinam, né? Achando-se no direito. Não vou tomar ceia porque eu pequei, mas de fato você está no corpo, ligado ao corpo de Cristo, você tem que, né? Entender que as coisas não são dessa forma. A gente tem que entender isso. Temos um líder, temos um pastor, e Deus constituiu esses líderes, esses pastores, para que nos instrua, né? Para que a gente tenha uma vida de seriedade, no compromisso das ordenanças da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, uma da natureza da ceia do Senhor, que nós vamos aprender aqui agora, que é o primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. De fato, é uma tradição cristã, né? Cristo ordenou isso à sua igreja, e a gente faz isso com muito amor, com muita honra, honrando o nome dele, e dentro de uma visão bíblica. É o que nós vamos aprender aqui nesta noite. A palavra-chave para esta lição é comunhão, ok? Na natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vou pedir algumas pessoas para me ajudar, para a gente, né, ter esse interagismo aqui entre nós. Primeiro subtópico, na tradição romana. Quem lê para mim, por favor? Andréia, por favor. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, Lucas 22:19. Este cálice é o meu sangue, Lucas 22:20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João 10:9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Glória a Deus. Obrigado, André. Então, já de começo aqui, irmão, você vai ter a noção de que existem muitas, né, interpretações acerca da ceia do Senhor. E uma delas foi o que o escritor aqui, o autor, ele nos propôs, que segundo a tradição romana, né, eles acreditam, né, que a ceia do Senhor
os elementos da ceia do Senhor, como foi muito bem explicado aqui, eles se tornam de fato o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso é chamado de transubstanciação, é conhecido como a transubstanciação. Referente aos elementos da ceia, do romantismo, acredita de forma literária, conhecido também como transubstanciação. Esse termo significa transformação de uma substância em outra. É um termo que, na verdade, a gente não está muito familiarizado com esses termos, São termos assim que não tem muita, não é muito citado no nosso meio, até porque a gente não usa muito esses termos. Mas no romanismo, na tradição romana, eles usam muito a questão da transubstanciação, aonde na ceia o elemento pão e o elemento suco de uva, o vinho, ele se transforma literalmente no corpo, ou seja, um pedaço do corpo de Jesus está ali, e o sangue de Jesus também está ali. Eles acreditam assim, acreditam dessa forma, ok? Claro que a gente vai ver algumas visões aqui, na verdade são 3 visões, são 3 pensamentos na tradição romana, na tradição protestante e na tradição pentecostal, a qual nós temos nesse segmento, ok? Então, na tradição romana, você vai notar, que eles apresentam o corpo e o sangue de Jesus literalmente, Eles acreditam na questão de que depois que eles fazem aquela oração, a reza deles, o clamor deles lá, o elemento pão e o elemento suco, o vinho, se transforma literal no sangue e no corpo de Jesus Cristo, Então isso é um ensinamento que eles têm, que na verdade, biblicamente falando, não tem nem lógica. Uma lógica simples, Acho que o mais leigo aqui, se forem aprendendo a palavra de Deus e vendo nos capítulos de Lucas 22, 19, 22, 20, quando Jesus ele fala acerca da ceia do Senhor, ele diz: esse é o meu corpo, esse é o meu cálice, tanto que ele estava presente lá. Será que ele arrancou um pedaço do corpo dele e botou uma gota do sangue dele assim num copo e deu para o discípulo? Claro que não, isso não existe, Isso ia deixar escandalizar até mesmo os discípulos se fosse dessa forma. É tanto que as pessoas, irmãos, elas não têm uma compreensão espiritual das coisas. Quando Jesus, por exemplo, falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, isso escandalizou os judeus, E ele disse: quem come do meu corpo, que eu sou o pão, quem come do meu corpo terá vida. Então ele falando isso, ele trouxe um escândalo, para os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que ali escutavam, que tinham um conhecimento, da Escritura Sagrada. Então eles não compreenderam isso de uma forma espiritual, mas compreenderam de uma forma literal. E ele está ficando louco, que isso é loucura, comer o corpo dele, E o romanismo, pega alguma dessas falas de Jesus para poder aplicar isso ao seu sistema litúrgico, o seu sistema de ensino no romanismo, ok? Então isso não passa nem do crivo de uma exegese simples da palavra de Deus. Não tem nem como a gente esboçar uma mensagem falando que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus se transforma literalmente ali, na ceia do Senhor, para que a gente possa ser participante daquilo. Então você vai ver que Jesus ele usa figuras metafóricas, figuras de linguagem, são linguagens figurativas, para poder passar a mensagem da qual ele está falando acerca das Escrituras Sagradas, Jesus ele tinha um pouco de dificuldade, tanto que a gente vai observar no capítulo 3 de João, que quando Nicodemos foi ter com ele, foi ter com ele à noite, como eu falo,
um mestre da lei, um doutor da lei. Sabe o que é um doutor da lei? Alguém estudado, alguém que interpreta a palavra, a Bíblia, né? A Torá, de uma forma assim, comum, né? Vamos dizer hoje que ele foi formado na melhor faculdade da terra, né? Historicamente falando, biblicamente falando. E esse foi lá ter com Jesus, curioso para saber quem era Jesus. Eu falei assim: eu quero saber quem é esse mestre aí, ver se ele é bom mesmo. Aí ele perguntando a Jesus, lá Jesus falou umas verdades para ele, e ele, sem entender, aí tem uma parte que Jesus fala bem assim que, bom, eu falo das coisas terrenas, vocês não acreditam? Eu vou falar das espirituais, as coisas do céu, como é que vocês vão acreditar? Né? Por quê? Porque tem uma compreensão espiritual. Paulo, ele ensinando a igreja, por isso ele disse que o espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Claro que a gente não pode nem tudo espiritualizar as coisas, nem tudo é espiritual, né? Tem coisas que são literais, mas dentro de um contexto igreja do Senhor, onde o Espírito Santo está nos auxiliando, nos ajudando, nos dando a interpretação da sua palavra, né? Nós não podemos cair nessa heresia, né? Nesse contexto em que não tem nenhuma base bíblica para ensinar ao seu povo. Então, cai por terra essa ideia, essa tradição de que o corpo e o sangue de Jesus se transforma literalmente. É como se você bebesse de fato o sangue de Jesus. Isso entra tanto na cabeça, na mente das pessoas, irmãos, você tem ideia, que alguns sentem até o gosto de sangue na boca, alguns sentem até o gosto de carne na boca, né? Se você conversar com um psicólogo, ele vai te explicar isso. Isso é coisa de psicologia, né? A pessoa está tão ali aprendendo, né? Acaba, isso é o sangue, é o sangue, é o sangue. Você sente o gosto de sangue na boca, sente o gosto de carne na boca. Carne boa, irmão, carne boa é o churrasquinho do Mandemar. Segunda subtópica, a tradição protestante. A tradição protestante. Isso é, por favor, né? A tradição luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam ao corpo e ao sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Este entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Nota aí, uma modificação antiga da sua crença, né? Ou seja, ele era católico então na tradição protestante parece que está bem colado um no outro ali, né? O romanismo acredita que literalmente o sangue e o corpo se transforma, o sangue, né? No vinho que se transforma, e o corpo se transforma na carne. E na tradição protestante, né, que vem de Lutero, tradição, na verdade é uma tradição que vem do catolicismo, né, mas ele protestando a questão, né, protestantismo, ele acredita, né, ele trouxe esse ensinamento às pessoas, né, que os elementos da ceia, o pão, o vinho, se tornam ou se convertam o corpo no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Então é uma visão, na verdade, quase que semi-literária, né, da questão do romanismo, né? Então a tradição luterana, ela diverge do catolicismo, do católico, né? Os elementos da ceia não se convertem no corpo, no sangue, mas afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, conhecido também como a consubstanciação. O romanismo acredita na transubstanciação e o protestantismo acredita na consubstanciação, né? Esse termo consubstanciação, se fala 3 vezes, é batizado do Espírito Santo.
Parece língua estranha. É o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo, como a substância do pão e do vinho, assim sendo o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo, que se encontram presente real no local, né? Como a substância do pão e do vinho, sem modificá-la. No luteranismo, doutrina que afirma a presença de forma real a substância do corpo e do sangue de Cristo, junto com o pão e o vinho. Então você vai perceber que há uma ligação, né, do romanismo também com a tradição protestante, né? A gente pode chamar assim de uma visão semi-literária. Não é literal, mas está ali colado um no outro, está perto. É parecido. Ou é ou não é, né, irmão? Esse negócio de se parecer, ou é ou não é. Mas, para ficar mais, né, um pouco diferente do que ele aprendeu lá, né? Então ele, não, o corpo do sangue de Jesus, mas o corpo está aqui. O corpo está aqui, vamos comer o corpo. Misericórdia. Né? Então essas são as duas visões da tradição romana, uma da tradição romana e outra da tradição protestante. Ok? No terceiro subtópico, a posição pentecostal. Qual é o nosso pensamento acerca disso? Qual que é o pensamento da igreja brasileira, pentecostal, da igreja de Cristo, né, da qual nós fazemos parte? Qual que é a posição pentecostal? Vamos lá? A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se converte fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco está presente fisicamente nele. Então você vai perceber que é totalmente diferente do que o romanismo acredita e o que o protestanismo acredita, né? Totalmente diferente. O corpo não se transforma no sangue, e nem o corpo físico de Jesus está presente, né? Mas vamos aprender. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então você já vai perceber que é um simbolismo, são símbolos, representação, ok? Jesus, os símbolos do corpo do sangue. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Em Mateus capítulo 18, 20, né? Essa é a posição da maioria dos pentecostais, de fato, é o que nós acreditamos e cremos. Também enfatizamos o memorial, o aspecto memorial. Fazer isto em memória de mim. Interessante que quando você vai em 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23, você vai observar que Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Não foi o ensinamento dele, não foi ele que ensinou isso para a igreja. Foi Jesus que mandou ele ensinar para a igreja. Eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. Olha a palavra de Paulo, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graça, partiu e disse, aí ele disse, fazer isso em memória de mim. Então é um aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor, né? Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. É para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta no ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, né? Então você vai observar já que a posição pentecostal, né, ela é totalmente diferente, ela é totalmente diferente do que o romanismo, o protestantismo fala acerca da ceia do Senhor, né? Claro que existem muitos aspectos, em várias
denominações, a gente conhece muitas denominações, e em cada uma que você for, você vai notar uma diferença, né? Na liturgia, vamos dizer assim, da ceia do Senhor. Muito. A gente está familiarizado com a nossa ceia, porque já temos um tempo na Assembleia de Deus, então a gente está familiarizado com essa ceia aqui. E dentro da declaração de fé da Assembleia de Deus, eles afirmam essa questão, né? Porque está escrito assim, lá na página de número 131 do capítulo 13, da declaração de fé da Assembleia de Deus: tendo Jesus ministrado pessoalmente os dois elementos ao seu discípulo, fica cabalmente demonstrado que as expressões isto é o meu corpo e isto é o meu sangue não são literais, mas refere-se a uma linguagem metafórica, né? É uma linguagem metafórica, né? É uma linguagem figurativa, a qual ele usava muito isso. Você vê nas parábolas, ele usando várias linguagens metafóricas, várias linguagens figurativas, para simplificar a mensagem que ele queria passar para as pessoas, né? E como ele pegou, Jesus ama pegar pescador, né? Trabalhadores, mecânico, ele pega esse povo aí para poder fazer a obra dele. Então são pessoas simples, são pessoas que, né? Jesus, quando ia falar com o pessoal do campo, ele usava a linguagem do campo. Quando ele ia falar com os pastores de ovelha, pessoas rurais, né, que tomavam conta de animais, ele falava a linguagem daquele povo lá. Ele usava a linguagem figurativa para poder simplificar a mensagem dele. São linguagens metafóricas, linguagens que ele sempre usou, Jesus sempre usou, e essa é uma forma, uma maneira que ele também entregou para nós, para a igreja, para poder simplificar a mensagem da cruz. Você imagina se Jesus falasse na linguagem dele, irmão? O povo ia ficar todo, mas isso é... As pessoas já ficavam admiradas na simplicidade da mensagem, já ficavam admiradas na autoridade que ele tinha quando falava. Imagina se ele falava num patamar dele mesmo, de rei, de senhor. Misericórdia. Então, Jesus é maravilha, tremendo, um mistério, coisa mais linda, né? Então a gente aprende que a ceia do Senhor, os elementos pão e vinho, são memorial, são símbolo. E de fato, irmão, o símbolo, ele fala conosco, ele se comunica conosco. Você já observou que existe símbolo, todo símbolo, todo símbolo em geral, ele se comunica com nós, seres humanos. Você quer ver uma forma simples para você entender a questão dos símbolos que se comunicam com você? Você está numa rodovia, né? E você está sem cinto na rodovia, você esqueceu de botar o cinto. Eu sei que você não vai fazer isso, não. Só para a gente entender aqui a questão da comunicação do símbolo. Aí você vê lá na frente uma placa de cinto de segurança. Aí o que você faz? Estou sem cinto, não vou botar o cinto. Porque a placa se comunicou com você. O símbolo se comunicou com você. Então o símbolo se comunica conosco. A gente sabe que o elemento pão, o elemento suco de uva, o vinho, ele não é o sangue, literalmente, e o corpo de Jesus, mas simboliza, é algo simbólico. É por isso que a gente se alegra. E aí entra a questão do memorial. A gente tem um memorial acerca daquilo que a gente vai aprender um pouco, mas não ficar falando não adianta, né? Então você vai observar que a celebração, a posição pentecostal, né, da igreja, a tradição pentecostal, entende que o pão e o vinho, ele não se converte fisicamente no corpo de Jesus, tampouco Jesus está presente fisicamente neles, de maneira nenhuma, mas Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia do Senhor, né? O símbolo da ceia. É tanto que os patriarcas já usavam essas questões de símbolo, né? Eles, por exemplo, eles levantavam altares, simbolizando ali, né? Existe a arca
a arca da aliança, que também é um símbolo, não é? O poder não estava na arca, né? Mas na representação, do que ela representava para o povo, né? São símbolos que nos fazem entender e compreender as mensagens de Deus para nossas vidas. Sinopse do tópico 1: a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus, ele se faz presente, né? Segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. Qual que é o propósito, né? A gente aprendeu aqui agora a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, né? E nas suas divergências. E agora o propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Quem está com a revista aí? Levanta a mão e dá glória. Por favor, irmãos, lê para mim, por favor. Sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Glória a Deus. E também a nossa vitória. Então, você vai perceber que o primeiro subtópico é celebrar a expiação de Cristo, né? Nós temos aqui três propósitos, né? Dentro do contexto aqui, a gente vai ver a expiação de Cristo. O segundo é a segunda vinda de Cristo e a comunhão cristã. Então, o propósito da ceia do Senhor, né? Celebrar a expiação de Cristo. A ceia do Senhor aponta para o Calvário. O que é o Calvário? O que o Calvário te lembra? O que o Calvário nos lembra? Então, a ceia do Senhor traz para nós essa expectativa, essa perspectiva, né? Do que Jesus fez por nós lá naquela cruz, né? Se estamos livres do pecado, né? Dentro de um contexto do sangue de Jesus, da restauração de Jesus nas nossas vidas, né? Nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele fez isso por nós naquela cruz. A cruz representa a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. A cruz representa a derrota da morte e do diabo. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, né, nós anunciamos a morte do Senhor. Quando ceiamos, estamos anunciando a morte do Senhor, ou seja, a vitória de Cristo sobre a morte, que também é a nossa vitória, como foi colocado aqui. Em Hebreus capítulo número 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim: portanto, visto que os filhos são pessoas da carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é? Isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Crente não morre, irmão. Crente dorme no Senhor, né? Então, quando celebramos a ceia, este é um dos propósitos, né? Quando celebramos a ceia do Senhor, é a expiação de Cristo. E nós temos que nos alegrar nisso. Nós temos que entender, né? Como eu disse, temos que ser espirituais para compreender a espiritualidade da coisa. Nem tudo temos que espiritualizar, mas a questão da ceia do Senhor é espiritual. O que Jesus fez por nós foi algo extraordinário, tremendo. Nenhum ser vivo na terra tinha o poder, tinha a autoridade
para poder fazer o que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida, e com preço de sangue. Então, quando celebramos a ceia, a gente lembra, a gente traz à memória esse acontecimento, esse fato de que Jesus morreu naquela cruz por nós. É a expiação do Calvário, aleluia, é a expiação de Cristo para nossas vidas, onde Ele deu aquele brado dizendo: tetelestai, ou seja, está pago, consumido, acabou. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida, a morte não tem poder mais na sua vida. Por quê? Porque eu paguei a conta. A gente lembra isso aí. A ceia do Senhor nos traz essa memória, e louvamos e engrandecemos o nome de Cristo por isso, né? Em Filipenses, não, nem Hebreus, porque a gente já leu, né? Hebreus, quando diz que Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo, né? Então a derrota de Satanás foi naquela cruz. Toda vez que Satanás olha para nós, crentes, lavados no sangue de Jesus Cristo, ele percebe que há uma marca do sangue de Jesus em nós. Então ele lembra de que ele foi derrotado na cruz do Calvário. Então a ceia do Senhor é para isso, para nos trazer memória, né? Esse bem maravilhoso que Deus nos deu através do seu Filho. Porque a ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Jesus Cristo. Então a gente está aprendendo aqui no segundo tópico o propósito da ceia do Senhor. O que é promovido, o que nos traz da ceia do Senhor, o que a gente aprende da ceia do Senhor. Primeiro tópico, a gente celebra a expiação de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, né? E o segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. Oh glória! Isso aqui é gostoso, irmão. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Quem tem aí a revista? A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11:6. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar do passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar do futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra, que sua pátria não é aqui. Glória a Deus. Que a sua pátria não é aqui. Então assim, a ceia do Senhor, né, a igreja mantém um olhar no passado. O que é o passado? O que Jesus fez na cruz, né? Isso na ceia, irmão. Olha o que a ceia nos propôs, né? Qual o propósito da ceia para nós, né? Olhar para o passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também olhar o futuro, que é esperando e ensinando, porque Jesus está voltando, e Ele vai voltar, e a gente crê nisso, querendo o mundo ou não, acreditando ou não, querendo as tecnologias não, os grandes da terra aí ou não, Ele vai voltar. Isso é um fato, irmão. Isso é um fato inegável, é um fato bíblico, verdadeiro, é a palavra de Deus. Ele diz: passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Ele vai voltar. Então a gente celebra isso. Quando a gente está na Santa Ceia, a gente acredita, a gente relembra, traz a memória de que Jesus está voltando para buscar nós. E o Espírito Santo nos faz compreender que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, né? Somos peregrinos. Então, assim, o Senhor, nós proclamamos que Jesus está voltando. E para não perdermos essa bendita esperança, a ceia também nos faz lembrar que não somos daqui, somos apenas peregrinos, e que a nossa pátria não é aqui. Filipenses 3, no capítulo 20, 21, nos diz o seguinte: a nossa cidadania,
porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. Foi assim que Paulo disse, lá em Coríntios, capítulo 15, que nós, esse corpo de pecado, esse corpo de natureza caída, adâmica, né, ele se transformará um corpo glorioso, esse corpo que sente dor, né? Quando você faz zangueou. Essa semana foi puxar, irmão, minhas pernas, parecia que teve hora que eu nem saí de lugar, que a perna estava travada, tanta dor. Mas eu lembrei que naquele grande dia, quando o meu ouvido ouvirá, eu creio, o soar da trombeta de Deus, que é o chamado de todo crente salvo na terra. Nós temos um dispositivo, irmão. O Espírito Santo colocou um dispositivo aqui, ó, e quando a trombeta tocar, automaticamente e o nosso corpo se transformará num corpo de glória, e esse corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. Ou seja, a corrupção que é aqui, que é o pecado, né? As dores, esses sentimentos de fulano não presta, fulano, eu não gosto, eu não vou com a sua cara, nem você vai com a minha. É mais ou menos assim, né? Essas ideias que a gente tem, essas picuinhas, essas coisas de ser humano ruim, né? Só vai ficar aqui, que lá na glória, irmão, vai ser tudo mudado. Então a Santa Ceia, a celebração da ceia, nos faz lembrar e nos traz a memória isso, e que seremos arrebatados juntamente com o Senhor, né? E a gente nos encontraremos com o Senhor nos ares, né? Porque a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Então, a Santa Ceia do Senhor, o propósito da Santa Ceia do Senhor, um dos propósitos é proclamar a vinda do Senhor. Paulo disse isso, né? Até que Ele venha, e Ele vai vir, ok? Terceiro subtópico: celebrar a comunhão cristã. Pergunta, Cleilson, por favor. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisão entre os irmãos daquela igreja, 1 Coríntios 1:11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios, que estavam presentes também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprovava por isso, 1 Coríntios 11:17. O clima fraterno de comunhão deixara de existir, Atos 2:42, 1 João 1:7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos, 1 Coríntios 11:21. Quando há o espírito de divisão, liturgias e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Meu Deus, tá vendo? Quando há espírito de divisão, de intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Fato, né? Então, a Santa Ceia, a celebração da ceia, é para trazer comunhão para a igreja de Cristo, onde eu estou em comunhão com Cristo e também comunhão com você, comigo. Nós somos participantes dessa comunhão, que do grego é koinonia, né? Que de fato significa comunhão. O termo é utilizado no cristianismo como significado. Sabia que esse termo, irmão, é só no cristianismo que existe comunhão? Nenhuma outra religião, as três maiores religiões que existem na terra, né? Monoteísta, que é crer só em um Deus,
que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. As 3 religiões. A única que profere a palavra comunhão é o cristianismo. Então, por quê? Porque isso é de nós, essa comunhão, essa alegria, essa satisfação de poder estar junto um com o outro, né? Significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar, né, conceitos e semelhanças. Então, você vai perceber que a ideia da ceia, o teor da ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, é para nos trazer comunhão, é para sermos participantes dessa coinonia, que é a alegria de poder estar ali, saber que o nosso Cristo está presente, né? E a gente se alegra um com o outro, e a gente se abraça, às vezes fica 11, 2 semanas sem se ver, e a gente tem essa alegria de poder pegar na mão da paz do Senhor. Isso é comunhão. Isso é comunhão. O crente que perdeu isso tem que rever os seus conceitos e aceitar Jesus de novo, porque está feio o negócio. Tem que ter comunhão. Se não houver comunhão, irmão, não tem. Jesus não opera. Não opera. Paulo reprovou a igreja de Corinto por causa da bagunça que era o culto. Era terrível. Os irmãos não esperavam o outro. Assim, não, aqui fulano vai chegar, está trabalhando, vamos comer, vamos. Deixa que fulano não está nem aí com o irmão. Era assim a igreja. Era uma bagunça terrível a igreja de Corinto, né? Mas graças a Deus que tem o apóstolo Paulo, que ensina, né? Graças a Deus que Deus tem os seus ensinadores, né? Que realmente trouxe à tona essa verdade da palavra de Deus, né? E ensinou a igreja de como de fato deveria ser a ceia do Senhor. Espera um pelos outros. Calma. Tem que ter louvor, tem que ter comunhão, tem que ter alegria ali, uma satisfação de poder. Não, vamos esperar, vamos, né? Assim, a igreja de Cristo é assim. Claro que no dia de hoje é diferente. Naquele tempo, os irmãos se reuniam em casas, né? Não era em templos assim como a gente tem hoje, era em casa. Hoje a ceia vai ser na casa do presbítero Clenilson. Vai todo mundo para lá. Vai caber. Vai caber. E como as estruturas das casas na época romana, né, era muito grande, era muito extensa, então cabia muita gente, cabia bastante gente. E era banquete, ceia para esse povo era banquete, né? Era fartura que era bênção, mas tinha que ter ordem, né? Tinha que ter ordem, tinha que ter comunhão, tinha que esperar um ou outro. Então Paulo veio e me ensinou: não é assim, gente. O clima fraternal de comunhão deixaram de existir, não existia mais o clima fraternal, onde a comunhão, né, no sentido, alguns não esperavam pelos outros, celebrar ceia junto, para não celebrar ceia junto. E ele, aqui no final, o comentário diz: quando há espírito de divisão, litígio, intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Perde todo o sentido, não tem lógica, não tem o que fazer, né? Se não tiver comunhão, não tem. Até porque o Espírito Santo trabalha no meio da comunhão. Quando há comunhão, meu irmão, há poder de Deus. Jesus curou aqui hoje, eu creio nisso. Jesus manifestou a cura aqui hoje. Por quê? Porque tem comunhão. E a ceia, a celebração da ceia é justamente para isso, para a gente trazer esse sentimento maravilhoso, né, de comunhão. Ok? Sinopse tópico 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa da sua segunda vinda. Glória a Jesus por isso. Terceiro subtópico e último: o modo de celebração da ceia do Senhor. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? O que é participar indignamente? Então, esse aqui é o modo de celebração da ceia do Senhor. Maneira, né? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia
indignamente. Tem pessoas que levam essa palavra muito ao pé da letra, né? Muito ao pé da letra. Mas, de fato, quem é digno? Quem de fato é digno de ser participante da ceia do Senhor, né? Mas o comentarista continua: o termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Ou seja, indignamente, era a maneira que eles celebravam a ceia do Senhor. Indignamente é a maneira. Então, você vai notar aqui a diferença, né, de advérbio para o adjetivo. A maneira desordenada. Então você vai entender o seguinte: de maneira, esse advérbio modifica o verbo relacionado ao modo do Coríntios estava sendo Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam na terra. É caso que eles deram, encheu o baú lá e ficava tudo bêbado. Imagina um pouco, meu Deus do céu. Você imagina a bagunça que era um culto desse, né? Aonde Deus estava nesse negócio? Será que ele manifestava? Não tinha manifestação de Deus, irmão, de Cristo, do Espírito Santo, não tinha. Que era uma bagunça total. Indignamente é a maneira em que as pessoas, né, celebram a ceia do Senhor. Irreverente, de qualquer forma. É a mesma coisa eu chegar aqui na ceia do Senhor, sentar aqui na cadeira e virar outra cadeira para botar os pés e ficar esperando o diácono me servir. Irreverência, você falta de respeito, né? O pastor está falando aqui a palavra e está batendo uma papa ali, conversando no celular dentro da igreja. Isso é irreverente. Isso é indignamente, né? E na verdade muitas pessoas interpretam de uma forma assim: é pecado, isso é irreverente, indignamente, cuidado, não. Mas na verdade o termo aqui usado em 1 Coríntios, na questão no sentido da ceia do Senhor, né, era a maneira em que os irmãos de Corinto, né, os crentes de Corinto, eles celebravam a ceia do Senhor. Era de uma forma indigna, uma forma que Deus não estava presente lá. Era a festa deles, ele estava celebrando eles, não celebrando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Espiritualmente, Jesus estava longe daquela casa, daquele lugar, né? Então a gente vai notar essa questão, né? Então, indignamente significa mais ou menos ser de maneira desordenada, quando não esperavam pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que o outro, né? De maneira irreverente e quando se embriagavam, né? Então, a gente nota, significa de maneira desordenada, indisciplinada, e não esperavam pelos outros. Havia até embriaguez na ceia, né? Advérbio de maneira indigna, em que há desonestidade, ou seja, não havia nem honestidade no meio daqueles irmãos, né? Então, basicamente, indignamente, é isso, né? De uma forma que não era aprovada por Deus, não era aprovada por Cristo. Segundo subtópico, uma celebração reverente. Modo de celebração da ceia do Senhor, uma celebração reverente. Da mesma, enquanto a igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios não reverenciavam, não tinham uma reverência, né? E a gente vai aprender sobre a reverência. Se no lugar de um advérbio que indica modo ou maneira,
Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, ou seja, está em pecado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia. Se ele usasse, um adjetivo, se ele usasse um adjetivo na questão para chamar a atenção dos irmãos, ninguém poderia participar, porque o adjetivo aponta, o estado da pessoa. E qual que é o estado? O estado é pecaminoso. Então ninguém ia ter que cegar, porque todo mundo peca. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém ia cegar, ninguém ia ter, de maneira nenhuma, ser digno de ser aceito do Senhor. Então é por isso que ele não usou o advérbio. Ele usou o advérbio, não usou o adjetivo, que indica o estado de qualidade. Então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. A verdade é que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, Não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É a infinita misericórdia de Deus. Por isso que a gente participa. Porque se falar de pecado, não é misericórdia. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia, vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com um pecado não confessado? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. É um autoexame, você tem que fazer um autoexame você mesmo. Você vê que você não é nada, você reconhece que você não é nada, e Jesus é tudo na sua vida, e a graça que Deus te alcançou. Participa, seja participante. Então é tudo pela graça, tudo pela graça, tudo pela graça. Celebração festiva, só para a gente ir. A celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. Glória! Por isso, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência, ao mesmo tempo um ambiente de alegria na presença do Senhor, porque a presença do Senhor nos traz de fato alegria. Nós nos alegramos com a presença de Jesus, nós nos alegramos no símbolo da ceia do Senhor Jesus Cristo. E quando nos reunimos, a comunhão, ela já tem esse trabalho de nos trazer a alegria do Senhor, a comunhão. Então, devemos, portanto, ser uma celebração, ter uma celebração reverente, além do tempo que você reverencia a presença de Jesus, glória a Deus, você tem essa reverência, esse respeito total pela presença dele, e automaticamente essa presença te traz alegria. Então a gente celebra com alegria. A Bíblia diz: quando a gente entrar na casa do Senhor, temos que entrar com júbilo, com alegria, com gozo na alma, porque o nosso Redentor vive. Aleluia, Ele está vivo. Então, o modo de celebração do ceia do Senhor é basicamente isso, ok? Celebrar uma celebração festiva. Nós nos alegramos na presença do Todo-Poderoso. Reverência, que denota, que manifesta reverência, respeito, reverencioso. Na nossa celebração, o Rei se faz presente. Por isso nós o reverenciamos o nosso Rei. Glória a Deus. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, para o nosso Redentor, para o nosso Rei que está vivo. Glória a Deus.
por isso. Sinóptico tópico 3, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Graças a Deus. Vamos para a conclusão. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se manifeste. Agora, cale-se ou cale-se para sempre. Amém? Conclusão. Nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido da proposta da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça ao que dela participa, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco porque quem vive deliberadamente em pecado, né? Então, nós ensinamos, né? Temos a nossa confissão de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqueles que podem participar da ceia do Senhor foram aqueles que aceitaram Jesus, passaram pelo discipulado, batizaram na água, estão em plena comunhão com a igreja de Cristo e com Cristo, aí eles são e podem participar da ceia do Senhor. É isso que a gente aprendeu e é isso que a gente ensina, e vamos ensinar isso até Jesus voltar. E Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Aqui o encerramento da participação. Vamos fazer revisar? Então vamos revisar rapidinho, em nome do Senhor. Revisando o conteúdo, quero ver quem sabe, hein? Vai ficar fácil, né, mano? Vai revisar o conteúdo. Primeiro, qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? Jesus se faz presente espiritualmente no símbolo da ceia. Então são símbolos, ok? Segundo, para que a ceia do Senhor aponta para o Calvário, a vitória de Jesus, a morte e a vitória da igreja, amém? Que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Que tipo de sentido, irmão? Vamos lá? Segunda vinda, sentido escatológico e celebração da ceia. Quarto, qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Qual foi? Da ceia indignamente, irreverentemente, não tem reverência, né? Então isso não ter dignidade nenhuma participar da ceia do Senhor. O que é a ceia? O que a ceia do Senhor celebra? Morte, ressurreição, né? E não seu funeral, porque o nosso Redentor, ele está vivo para todo sempre. Ele disse a João lá na ilha de Patmos: ei, João, eu estava morto, mas estou vivo pelo século do século. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade.